Nos próximos capítulos da novela História de Amor, tudo começa logo depois que a Marta ficou sozinha na loja dela, então ela pediu a ajuda a Helena, que estava ali, para que ela atendesse aquela senhora, porque senão ela ia acabar desistindo. A Helena disse que tudo bem, e ao chegar lá, ela bate de frente e quando olha, vê que é a Zuleika, e as duas ficam um tempo ali, uma olhando para a outra, até a Helena ela fica sem reação, sem saber o que fazer nesse momento, mas como ela tá ali para ajudar a Marta, ela apenas olha para ela e diz: tudo bem, senhora. A Zuleika fica até engasgada ali, falando com ela, e diz que tá tudo bem, mas que não sabia que ela trabalhava ali. A Helena diz a ela que ela não trabalha ali, apenas está ali ajudando uma amiga. A Marta chega nesse exato momento e a Helena, toda sorridente, diz a Marta que a gente já se conhece, referindo ali a Zuleika, só que a Zuleika nesse exato momento interrompe ela e diz que não, a gente não se conhece, a gente já se viu, porque nessa vida aqui eu acredito que eu não conheço nem meu marido. Elas duas ficam sorrindo e a Helena pede desculpas a ela, porque na realidade só falou assim porque é o modo de falar. Depois diz a Marta que o nome dessa mulher é Dona Zuleika e que elas se conheceram lá na clínica do Carlos. A Marta fica zoiuda olhando para ela e a Helena continua dizendo para ela ali que na realidade a Zuleika ela é a sogra do Carlos. A Marta diz que muito prazer e logo depois pergunta a ela se por acaso ela quer olhar alguma coisa ali na loja. A Zuleika responde a ela que sim e que estava tentando até encontrar alguma coisa ali, mas que não conseguiu achar nada, exatamente nada que lhe agrade. A Zuleika diz que ali tem muita coisa, mas queria uma coisa que combinasse com ela, mas não está conseguindo encontrar. A Marta diz a ela que ela não precisa se preocupar, porque ela vai sim encontrar alguma coisa para ela, que lá dentro tem bastante coisa legais para cliente assim, igual a ela, clientes especiais. A Helena percebe que já é momento dela dar voada ali, então ela olha para a Zuleika, se despede de que já vai, só que a Zuleika diz a ela que espere um pouco, só que ela quer conversar de fato com a Helena, só que com a Marta ali, ela fica um pouco meio encabulada, só que chega duas moças e a Zuleika diz a ela que se ela quiser ir atender, ela pode atender aquelas duas moças ali que ela espera, tudo bem? A Marta diz a ela que tudo bem e pede a Helena que por favor que leve a Dona Zuleika lá para dentro, porque lá tem ar refrigerado e que tem bem muita coisa bonita, ela vai levar para que ela vá olhando, tá bom assim? Zuleika diz que tudo bem e isso aí está ótimo. E nos comentários de ontem que eu pedi para que vocês respondessem com quem que a Joyce deveria ficar, a Fátima deixou o comentário dela dizendo que a Joyce tem que ficar com o Bruno. O Francisco também deixou o comentário dele falando que a Joyce tem que ficar com o Bruno. Liliana também deixou o comentário dela falando que a Joyce tem que ficar com o Bruno. Angelita também falou que a Joyce tem que ficar com o Bruno. Clarice também falou que a Joyce tem que ficar com o Bruno. Elifredi também disse: eu quero que a Joyce fique com o Bruno, sou de São Paulo. É isso aí, pessoal. Não se esquece de deixar o seu comentário também, para que no próximo vídeo eu venha exibi-lo aqui, tá bom? Pessoal, e mudando o cenário aqui, na tua opinião, quem é a pior aqui? A Zuleika ou a Paula? Ou na realidade as duas são boas, as duas são mais iguais? Deixe tua opinião aí nos comentários, porque no próximo vídeo eu quero exibir o teu comentário aqui também, tá bom? E se possível, não esquece de deixar o gostei de vocês, se inscreve em nosso canal para que o YouTube entregue para você em primeira mão tudo o que ainda vai acontecer em Histórias de Amor. O Rômulo, nesse exato momento, conversando com a Marina, ele diz para ela que está indo para a cidade de táxi e que se ela quiser ela pode ir com ele, e ele deixa ela lá no caminho. Ela começa com a frescura dela ali e pergunta ao Rômulo se eles vão de táxi comum, e ele responde para ela, meio pensativo, que sim, né? Vai pegar o primeiro que passar. Ela fica pensativa e ele continua dizendo que vai pegar o primeiro que passar e pergunta a ela o porquê dessa pergunta. Ela diz que não é por nada e diz a ele que vai aceitar sim porque quer sair um pouco. Ele diz que é bom mesmo porque ela só vive trancada dentro de casa o dia inteiro, né? Ela questiona ele para onde que ela vai, porque além de estar sem dinheiro, também tá sem carro, né? Ela continua revoltada dizendo que o Léo tem a cara de pau de sair todos os dias logo cedo e deixar o carro lá trancado dentro da garagem, e ele pergunta a ela por que eles não param, combina ali os dois, porque cada um pode sair um dia com ele, né? Ela fica pensativa e ele questiona ela: aliás, você não tinha um carro, né? Ela diz que tinha sim, mas acabou vendendo. Ele responde a ela que infelizmente ele sente muito. A Helena, logo depois de ter levado a Zuleika lá para outra sala, ao chegar lá a Zuleika vai começar a dar umas pontadas nela e diz a
ela que ela não precisa ficar todo o tempo ali se esquivando dela, porque na realidade ela, a Zuleika, não tem nada contra ela, contra a Helena. Helena fica calada, não responde nada e a Zuleika continua dizendo que não tem nada contra ela, nem como sogra do Carlos, ou se ela preferir, como a mãe da Paula. Helena continua em silêncio, apenas observando toda aquela cena, e a Zuleika continua dizendo para ela que acredita que ela fez o papel dela e soube se sair de cena na hora certa. A Helena começa a se irritar, vai se aproximando dela e diz que a Zuleika fala de um jeito com ela como se ela fosse um personagem de uma cena de ficção, né? A Zuleika então questiona ela o que é que a gente é nessa vida se não apenas personagens. Helena continua calada, mas revoltada por dentro dela, não vai deixar transparecer, mas fica revoltada, e a Zuleika continua dizendo que nós não somos mais que personagens nessa vida e que acredita que deveríamos dar até graças a Deus por nós conseguir desempenhar bem os nossos papéis. Ela continua dizendo que acredita que a maioria das pessoas dessa vida ali passam a vida ali como se fossem uns figurantes, né? Helena em silêncio, a Zuleika toda enrolada ali para colocar aquele paletó, e ela continua dizendo para Helena que está falando dessas pessoas que passam assim a vida ali como se nada fosse existir, como se nada fosse interessante, pessoas ali que de fato são figurantes. Depois que ela se enrola todinho para colocar aquele blaze, olha para ela e pergunta a Helena o que é que ela acha desse blaze no corpo dela, se ficou bom. A Helena diz que sim, que ficou muito bom nela, tanto a cor e o modelo. Zuleika fica meio pensativa, doida para dizer um monte de coisa com a Helena, mas ela vai se segurando e pede ela que, por favor, pegue aquele estampadinho ali para ela. A Helena pergunta isso aqui, ela diz que sim, e ela entrega para a Zuleika, e depois a Zuleika fica chamando ali por Deus, dizendo há quanto tempo que ela não prova roupa em uma loja. A Helena fica calada, não fala nada, e a Zuleika diz que na realidade tá falando de loja ali porque ela está acostumada com outros cultivos, como aqueles lugares enormes com espelho para tudo quanto é canto. Já lá com a Marina, ela entra dentro do quarto da dona Zuleika e começa a catucar nas coisas dela ali. Ela pega até alguma coisa que parece uma espécie de um relógio daquele das antigas mesmo. Ela fica até pesando ali, como se tivesse achando que aquilo ali vai dar um bom dinheiro. Só que nesse exato momento ela começa a guardar tudo, porque quem chega ali é a Neuza. Então a Marina começa a tapear e pergunta a Neuza se por acaso ela não viu ali a escova de cabelo dela. Então a Neuza, ela percebe alguma coisa de estranho e diz a ela que não, e que na realidade é muito, mas muito difícil que a escova dela esteja justamente ali no quarto da dona Zuleika. A Marina tenta se sair e diz a ela que é porque na realidade no dia anterior ela esteve ali conversando com a Zuleika e que ela poderia apenas ter esquecido ali, né? Neuza fica calada e a Marina diz a ela que deixa isso pra lá, esquece, e depois pergunta a ela se o café ainda tá na mesa. A Neuza responde a ela que está arrumado lá na copa, e a Marina diz a ela que sogra é sogra por melhor que seja, né? Já lá com a Zuleika, ela continua toda enrolada ali para provar aquela roupa. A Marta chega, olha para ela e pergunta se está tudo bem com ela. A Zuleika responde que sim, e a Marta pergunta a ela o que é que ela está achando agora. A Zuleika responde a ela que agora sim ali tem algumas coisas que lhe agradam muito. A Marta diz a ela que ela pode ficar à vontade e pergunta se ela aceita um café, um suco. A Zuleika agradece a ela e a Marta fala que qualquer coisa então pode chamar ela, que ela tá bem ali, tá bom? Depois que a Marta sai, a Zuleika continua ali provando aquelas roupas, começa a falar de Nova York, de Paris, não sei o que, um monte de coisa ela começa a falar, só que na realidade ela tá esperando só uma brechinha para dizer umas coisas para Helena. Então é aí que a Zuleika olha para ela e diz a ela que não gostou da forma que ela discutiu com a filha dela, a Paula, lá naquele posto de gasolina. Helena fica calada, não fala nada, e a Zuleika continua dizendo que por causa daquela discussão ali, foi aí que a Paula teve um acidente e quase morreu. Helena fica calada, não diz nada, mas ela vai falar daqui a pouco. E a Zuleika continua provando a roupa ali, não sabe o que é que faz, se discute com a Helena ou se ela prova aquelas roupas e fica ali churumingando o tempo todinho, e depois começa a reclamar daquelas golas e diz, perguntando a ela na realidade se ela não acha que aquelas golas ali é grande demais, porque ela tá com a sensação que vai levantar voo. A Helena se levanta revoltada, dá uns puxos no cangote dela ali e diz que aquela gola, a Marta, ela pode mandar diminuir para ela. E sobre o acidente da Paula, ela diz a Zuleika que quer fazer 3 observações. É aí então que a Helena desmascara ela e fala que na realidade, primeiro, ela não discutiu com a filha dela diretamente, foi ela que faltou com respeito a ela, a Helena e a filha dela. Helena continua dizendo que ela lhe desafiou, lhe agrediu e que apenas ela deu o troco para ela. Zuleika fica calada e a Helena continua dizendo que, segundo o acidente da Paula, ficou comprovado ali, inclusive com as testemunhas, que tudo aquilo foi uma barbeiragem da
a própria Paula. E terceiro, que ela passou longe de morrer por causa daquele acidente, ela apenas luxou ali o tornozelo, mas que no dia seguinte ela estava leve, livre e solta por aí, né? A Zuleika, sem saber o que falar, fica toda agoniada, mas acaba respondendo a Helena que um acidente com a filha pode ser qual for, qualquer mãe, na realidade sempre vai esbarrar ali no pior. Helena fica calada e a Zuleika diz, mas mesmo assim não vamos discutir, né? Mas que ela, Helena, há de ouvir ali que na realidade ela, a Zuleika, não sente nenhuma simpatia por ela, por a Helena. Helena continua em silêncio. A Zuleika diz para ela que ela é uma pessoa civilizada e que não tem de costume ficar ali em duelos assim com muita facilidade. A Zuleika, sem saber mais o que falar, ali até encabulada com a Helena em silêncio, ela diz que para ela tudo o que aconteceu entre a Paula e também o Carlos, para agora, para ela é coisa do passado. A Helena fica calada, mas dá para notar um pouquinho ali que ela tá doida para pular no cangote da Zuleika, mas ela fica ali em silêncio, só lhe ouvindo, e a Zuleika continua dizendo que pode garantir para ela que tudo o que aconteceu entre o Carlos e ela não deixou nenhum tipo de sequela e pode garantir para ela isso, e que muito, mas muito em breve, tanto a Paula quanto o Carlos vão estar ali morando debaixo do mesmo teto.